Está começando o Bioncast, o podcast oficial da Blivion Company. Esse podcast que visa trazer pessoas assim que são extraordinárias nas suas áreas de competência para poder ensinar você que é gestor, administrador, que trabalha em alguma empresa, enfim, você que quer se tornar uma pessoa cada dia melhor. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso compromisso, aliás, de fazer com que você aprenda e se torne uma pessoa melhor do que quando nós começamos. Então, daqui uma horinha e pouquinho, você tem que ser uma pessoa melhor do que a hora que está começando. E para hoje, nós trouxemos um cara que é fantástico, meu amigo das antigas. A gente cresceu comendo café com farinha. Você lembra disso? Maria. Você bebia café com farinha? Você bebia, não? Rapaz, você lembra disso? também, Sabe o né? que é isso, não? Sim. Quando não tinha para encher o bucho, né? Isso Tomava. aqui é adaptabilidade, né? A gente que já nasce com essa capacidade de se adaptar ao meio já faz a diferença. E aí o Cícero Neri, ele se tornou um cara que é um mais na formação de equipes comerciais, gestão, como organizar essas equipes da área comercial. Esse é seu foco, né, Cícero? Exato. Uma boa noite a todos, né? É uma satisfação enorme participar desse podcast, poder contribuir com esse projeto. Eu vejo que é de fundamental importância para que a gente possa elevar o nível de consciência dos empresários, das pessoas, né? Quando a gente fala de vendas, a gente sempre fala do pão de cada dia, do café com farinha que cada um leva para sua casa. E o nosso principal objetivo na empresa é exatamente evoluir o setor comercial, tanto em termos dos processos, quanto também na questão das pessoas, então do gestor comercial, que vai desafogar ali o dono da empresa, fazer com que o negócio ele consiga ter uma performance melhor, ter um resultado melhor. Ou seja, é um ouro, um diamante, vou falar assim, só que ele não está muito bem lapidado. Então a gente ajuda, auxilia nessa lapidação para que ele possa ter o seu potencial máximo exposto e trazendo resultado e crescimento socioeconômico. Ô Cícero, eu sempre fico muito curioso de saber como é que você despertou para esse universo, porque você tem umas habilidades muito próprias de vendedor, né? Desde sempre você sempre foi muito expansivo e tudo mais. Mas eu também sei que você tem uma carreira acadêmica, que te dá a retaguarda de conhecimento para poder chegar numa empresa e organizar, sob o ponto de vista comercial, essa empresa. Sim. Como é que foi essa jornada até aqui? Rapaz, primeiro eu comecei vendendo cofre, né? Eu lembro disso. Seu pai vendia cofre, né? Meu pai vendia cofre, então Eu lembro meu disso. MBA, né? Minha pós-graduação é quando eu tinha 7, 8 anos de idade, que meu pai às vezes vendia espelho, vendia cofre pelo Brasil. Então, quando eu estava de férias na escola, eu estava junto com meu pai. Ou com minha mãe também, às vezes viajava os dois juntos. Então, ali eu aprendi a vender por necessidade de trazer o sustento para dentro de casa mesmo. E a gente aprende na tora, né? Naturalmente. Copiando. O meu pai, eu fui copiando, tá ajustando. Depois disso, a gente vai passando por etapas na vida onde o jogo começa a ficar mais sério e você começa a adquirir mais responsabilidade. E aí vem a necessidade de se capacitar melhor, de lapidar esse conhecimento. E nada é por acaso, eu caí no curso de Ciências Contábeis, aqui na UESB, né? Ele falou, cara, você é vendedor, fazer contabilidade? Eu falei, pois é, eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro nesse negócio. E não ganhei especificamente na área de contabilidade, mas isso me deu uma musculatura, uma robustez muito grande, a ponto de quando eu chego em uma empresa para falar do setor comercial, eu consigo enxergar os números. Uma deficiência que muito vendedor tem, que a maioria dos vendedores são burros. E eu fui burro muito tempo, porque a gente quer vender olhando só para o faturamento. Na verdade, a venda tem que ser lucrativa. Então, tem que fazer uma venda muito bem feita, agregar valores ali, né? Fazer a venda do algo a mais, seja produtos complementares, não complementares, para que se torne uma venda cada vez mais lucrativa. E aí eu entrei num curso de Ciências Contábeis na UESB, que me abriu os horizontes. E até ia seguir carreira nessa linha, né? Auditoria independente. Ô Cícero, você falando agora, eu tive uma recordação. A primeira escola de vendas que eu participei, que eu também sou de filho de vendas, vendas porta a porta, né? A primeira escola, ela era muito voltada, pela minha memória, para você motivar vendedor. Você se lembra disso? Por exemplo, ensinavam a equipe de vender dizendo, você vai ser um campeão, você vai ganhar dinheiro, tal. Aí saía de cena, aquele fogo acabava. Eu percebo que a sua metodologia ela é diferente. Você não trabalha só com autoestima. Você entrega uma estratégia, uma lógica de como o departamento comercial ele deve funcionar. É isso, essa leitura? Perfeitamente. Quando eu perdi meu pai, né, eu tinha acabado de fazer 24 anos. E aí eu tive a oportunidade de assumir uma das representações dele. E ao longo desse tempo é bem bacana, porque tem aquela música, né? A vida é judia, mas também ensina, né? Que é esse trecho que é bem marcante. Então o que acontece? Eu compreendi uma coisa, só motivação não paga conta.
Motivação nada mais é do que o combustível nesse seu foguetinho. Eu sempre uso histórias para facilitar o aprendizado nos nossos treinamentos. Então, motivação é combustível. Mas no dia a dia, quando eu estava na estrada, eu estava desmotivado, porque eu estava com uma saudade muito forte da perda do meu pai. Então eu estava choroso, chorando e tal. Eu chegava no hotel, vários representantes ficavam no mesmo hotel. E aí eu estava começando a fazer a rota, o cara chegava e falava, velho, você que é o novo representante da empresa, né? Eu falo, eu sou, tal. Nem adianta subir, ou seja, continuar a viagem pro sertão, né? Até Luiz Eduardo Magalhães. Que eu já vendi para todo mundo. Já vendi, eu já tô aqui com mais de 400 mil de pedido na época. Eu falei, caraca, velho, eu vendi nem 20 mil. E os caras entravam na minha mente. Aí eu compreendi uma coisa. Eu falo, poxa, eu tenho que ter motivação e tenho que ter blindagem mental para entrar nesse jogo. Só que eu precisei do terceiro item que é fundamental. Um carro cheio de combustível não serve para nada. Se você não ligar ele, tiver um caminho para percorrer. Porque o caminho nada mais é do que a estratégia. Falei, vou começar a usar a estratégia. Aí fui aprendendo a malícia dessa parte de vendas, né, que é a experiência, a expertise. E chegou num determinado momento que eu estava num hotel e a mesma turma entrando na minha mente. Tipo, eu vou entrar no mercado, obviamente. Uhum. E aí eu falei, pô, beleza, já vendeu tudo? Velho, mas eu tenho que fazer minha rota, eu vou lá vender. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, como é que tá a tua inadimplência, cara? Aí ele, caraca, Cícero, tá alta demais, bicho. Eu tô tendo que pagar, tem mais de 150 mil de cheque sem fundo, e por aí vai, por aí. Eu falo, rapaz, é mesmo, bicho, tu esse tempo todo. Aí eu virei o jogo, com a estratégia, do lado emocional. Aí eu falei, mas se esse tempo todo como representante já conhece a praça, tu ainda tomando esse tanto de tombo, cara. Ele, e a sua, como é que tá? Cara, a minha é baixinha, cara, a minha não passa de 1%. Ele não acredita, eu falo, mas a venda... Aí eu comecei a virar o jogo. E isso me deu condições para que nos treinamentos que a gente faz, tanto para vendedores quanto para gestores comerciais, a gente mostra claramente que é importante casar motivação com estratégia. Se você só tem estratégia, mas você não tem motivação, você não vai chegar. Mas se você tem a estratégia com a motivação, você tem uma forma, você tem uma receita que vai te levar no resultado. Então, hoje, na empresa, né, o Cícero Neri, quando entra para fazer um treinamento, a gente busca muito deixar claro que a motivação é importante. Até mesmo para o vendedor, é uma coisa muito simples. Se você for muito bem atendido, é porque o teu vendedor estava motivado. Então, a tua carteira abre. Você se dispõe a comprar mais. Se você for mal atendido, se estiver desmotivado ou não estiver muito bem alinhado à parte emocional, a tua carteira fecha. E muitas vezes você nem compra. Você ia para comprar um produto, pela má qualidade do atendimento, você não compra. Então eu mostro, cara, você tem que se motivar. Você tem que alinhar isso que a gente entrega com uma metodologia, né, do PPE, Planejamento Pessoal Estratégico, alinhado à parte comercial, porque o colaborador ele tem que se sentir parte da empresa, a ponto dele enxergar na empresa que ele vai conseguir realizar seus sonhos materiais com o desenvolvimento daquela empresa. Mas isso não é tão simples. Exatamente. Mas aí essa complexidade vem de todo um setor comercial organizado, que é o trabalho que a gente faz de estruturar esse setor comercial. Que tem um lado do vendedor, tem um lado do gestor e tem um lado do dono. Todo mundo tem que estar falando a mesma língua. Todo mundo tem que estar pensando no negócio como evolução. Mas você concorda comigo que cada um deles tem uma visão diferente? Por exemplo, o dono tradicional, ele pensa que investir num treinamento é despesa. Sim. Já o trabalhador tradicional, ele se comporta como se ele estivesse disputando forças com o dono. E aí você pega um puxando do lado, outro puxando do outro e a empresa no meio sem saber para onde vai. É mais ou menos esse cenário que eu imagino que você encontra por aí. Muito. E como é que você alinha isso? Porque você tem que colocar todo mundo puxando para o mesmo lado. Exatamente. É um alinhamento de expectativa. É muito simples. Aí a gente volta para a parte de emoção com estratégia. É alinhamento de expectativa. Cara, vocês estão aqui, onde é que vocês querem chegar? Tem que partir de cima para baixo. Tem que partir do dono, aquele que tem a caneta, ele que tem o dedo no botão para dizer que vamos para a direita, vamos para a esquerda, vamos para cima, para baixo. Ele que vai dizer. Então, primeiro tem de haver esse alinhamento com o dono. Depois disso, você traz toda a estrutura organizacional em cima desse alinhamento. Que a gente está falando de uma cultura forte de vendas, uma cultura forte comercial, onde vai ter os princípios, onde vai ter os valores, a visão da empresa. Tem de ter esse alinhamento. Se não tiver isso, não adianta. E ocorre um equívoco muito grande quando você pega o vendedor, que olha para a empresa, rapaz, a empresa faturou 1,2 milhão esse mês, cara. Esse dono está ganhando dinheiro. É uma visão equivocada, porque o dinheiro não é do dono, é da empresa. Então, o que acontece de fato? Falta de alinhamento de expectativa. Então, por isso que eu acredito muito forte na palavra evolução do setor comercial. Porque o pilar mais importante de uma empresa, Carlos, que eu acredito,
é o setor de vendas. Porque se ela não vender, ela vai quebrar. Claro, claro. Se ela não vender, ela vai quebrar. E são 3 pilares importantíssimos, os principais, que a gente até trabalha isso de forma mais específica no treinamento, que é vendas, a primeira engrenagem, a matriz, a mãe. Tem que vender, cara, senão ela morre. Depois que vende, você tem que administrar teu financeiro, porque senão não sobra dinheiro. Aqui a gente fala de caixa e a gente fala de lucro. Então a gente fala DRE, fluxo de caixa. Infelizmente, a gente vê um cenário que empresas faturando em torno de 5 milhões mês abaixo, de regra geral, não tem fluxo de caixa nem uma DRE fidedigno. Né? Então já é um grande problema. E depois disso que você vendeu, movimentou o financeiro, você movimenta a engrenagem de estoque. Seja na parte de produção, seja na parte que prestador de serviço, capacidade instalada, logística. Então essas 3 engrenagens têm que andar de forma harmônica. E esses 3 líderes, os gestores de cada departamento desse, tem de estar muito alinhado com o propósito da empresa. Por isso que é fundamental alinhar o dono primeiro. Mas, ô Cícero, você acha, o que pode explicar esse, entre aspas, esse nível de amadorismo do empreendedor? É porque tem tipo um sonho que todo mundo quer ser empresário e aí o cara salta de qualquer altura? Porque assim, existe uma diferença entre você montar uma empresa e essa empresa eventualmente pagar alguma conta sua. Eu acho que isso aí não é tão difícil. Disso ser sustentável no longo prazo. Então, por exemplo, você montar uma empresa que vai te pagar aí, vamos lá, vamos imaginar que eu vou montar um pequeno negócio, esse pequeno negócio vai me dar aí uma receita de 3, 4, 5 mil, salário, não receita, Sim, salário. sim. Né? Aí eu sou dono, ganho 3, 4, 5 mil, é melhor do que eu trabalhar para o comércio de empregado. Isso, em tese, é mais fácil do que fazer isso sustentar no longo prazo. Então você vê um monte de gente se aventurando no empreendedorismo, que aquilo até se sustenta durante alguns anos, poucos anos, Sim. mas não tem cauda longa, não vai, Sim. né? Não é sustentável, né? Não é sustentável. E aí, como é que você explica para essas pessoas que tem que ser diferente? Que tem que ter um nível de habilidade, de conhecimento, que não é só querer montar, que, não é, que ultrapassa a sua vontade de dar certo? Porque quando você assume o papel de dono da empresa, vou usar esse termo, você tem ali a parte de trabalhar com pessoas, de trabalhar com fornecedores, de trabalhar com financeiro, de trabalhar com vendas. Então você assume tudo. E quando a gente usa a palavra empreendedorismo, eu gosto muito de uma visão do Geraldo Rufino, que ele fala, cara, e o empreendedor interno? Porque você pode empreender na empresa, no CNPJ do outro, é assim que ele fala, Sim. né? E faz total sentido, porque se você parar para pensar, tirando de lado leis trabalhistas para a gente fazer essa análise mais a viés do empreendedorismo. Pô, você ganha um valor, você vai trabalhar na empresa que você foi contratado, já tem uma estrutura, esse cara que tem que preocupar, que até o dia 5º, dia útil do mês, ele tem que ter o dinheiro em caixa para pagar as obrigações dele, pagar fornecedor e tudo. E você está ali na área de vendas, que você ainda ganha comissão. Então eu vejo uma oportunidade muito grande de você se destacar dentro dessa empresa. E aí vai chegar um momento que, se você adquirir conhecimento, até por conta própria, hoje a gente tem acesso à informação muito fácil. Esse próprio podcast aqui é algo que, há um tempo atrás, você não via empresários conversando sobre isso. Então você consegue absorver isso até de forma gratuita. Mas, se o vendedor, empregado, funcionário, colaborador, seja qual denominação for, ele compreender que ele pode empreender no CNPJ do outro, que ele tem praticamente toda uma estrutura, todo um ferramental já pronto, e só precisa da força braçal e força intelectual dele, cara, ele vai poder ganhar muito mais dinheiro, porque ele tem um fator de comissão, um ganho variável. E ainda mais, ele pode se capacitar a tal ponto de ajudar a empresa a resolver os problemas que ele tem, ele está subindo um cargo mais de gestão, de liderança, e crescer junto com a empresa. Mas é muito a questão de alinhamento de expectativa, de mentalidade. Depende muito do que essa turminha está consumindo na telinha, entende? Porque é vendido um cenário muito bonito, que empreendedor, tal, sai da CLT, vai lá, monta seu negócio. Cara, não é tão simples assim. Não é tão simples. Tem uma série de habilidades que você tem que ter. Nas experiências, você teve algumas experiências internacionais, fazendo mentoria para outros. Não sei se a palavra correta seria mentoria. A gente fez treinamento e consultoria. Consultoria. Você foi para o exterior, você foi para os Estados Unidos e Portugal. Você percebe, através da barreira geográfica, que os erros e os acertos eles são similares? Ou, por exemplo, o nível cultural de um determinado país interfere na forma como ele vê o empreendedorismo, por exemplo? Você percebeu algum tipo de diferença? Percebi. Assim, 2 cenários totalmente diferentes, né? Europa e Estados Unidos, né? Uhum. A mãe do capitalismo ali. Estados Unidos foi bem bacana porque
Lá o pessoal não dá desculpa, lá a galera dá resultado. Porque o jogo é bem Sim. mais... A régua é mais alta, então a competitividade é mais alta. Em termos, eu posso falar assim, de amadurecimento de processos comerciais, por exemplo, essa cliente nossa lá em Framingham, fica perto de Boston, ela tinha um nível de funil de vendas, de script, de automação muito, muito maior do que a gente vê aqui no Brasil. Muito maior. Mas ela investe muito. Ela investe tanto em treinamento e capacitação nos Estados Unidos, quanto ela vem ao Brasil também fazer treinamentos. Tanto é que ela me levou, contratou, pagou toda a logística e tal, me levou para capacitar o time dela, que tinha brasileiros, tinha portugueses e tinha um hispânico também. Já quando a gente vai para Portugal, ali para Lisboa, eu tomei um susto, porque em termos do mundo online, os caras estão muito atrasados. Muito atrasados. O WhatsApp, os caras nem sabem. Estamos chegando aí, viu? A Blivio está chegando lá. Estamos indo para Portugal, nos aguarde. Existe um Aliás, já oceano. estamos lá, né? Já está lá, né? Não é porque o CTO nosso está lá em Portugal. Que você me falou, então você já tem o pezinho lá. É. Então lá existe uma oportunidade muito grande. Mas eu vejo como barreira lá é levar o nível de conscientização do mercado, aí não é somente das empresas, do mercado para se atentar para essa oportunidade da venda online. Da comunicação online mais tempestiva. E o português ele é muito literal, né? Então, barreiras. Aqui no Brasil a gente é mais flexível com as coisas, tudo muito fácil. Mas eu percebi outras coisas em termos de processo. Eu estava em Miami, a gente teve uma conexão longa lá em Miami e tal. Aí eu saí com minha esposa, né? Fui lá na 14ª Avenida, tudo. Aí tava lá, até gravei isso nos stories. A gente pediu um drink, pediu uma comida e tal. Eu falei, cara, eu quero experimentar tal. Beleza. Aí daqui a pouco veio um garçom, com uma folhinha assim. Nossa, com licença, você poderia avaliar a gente aqui, um QR Code, para avaliar nosso atendimento? Aí tinha um QR Code do TripAdvisor, salvo engano, do Yelp e do Google. Eu falei, caracas, que negócio simples. Eu falo muito do básico bem feito. O cara tá fazendo um processo de pós-venda que muitas empresas não fazem. Avaliação no Google. Você pesquisar aí, Google, Cícero Nery, você vai ver quantas avaliações nós temos lá. Inclusive escritas. Daí eu falei, poxa, olha que bacana a evolução. Isso é um amadurecimento do setor comercial, que é o básico, onde as empresas não fazem. E eu observei, até postei nos stories esses dias, nos 2 aeroportos. Eu cheguei, eu fui ao banheiro, tanto nos Estados Unidos quanto em Lisboa. Fui ao banheiro, tinha um totem, um tabletzinho, para você avaliar qual foi a tua experiência naquele banheiro. Ou seja, pós-venda, pesquisa de satisfação. Mais uma vez, o básico bem feito. E quando a gente olha aqui no Brasil, ainda falta muita coisa. Não é que lá fora é tudo perfeito também, não. Não, é. Porque eu vi muitas falhas de atendimento, né? Oportunidades, na verdade, de cativar mais o cliente e trabalhar melhor a venda, agregar mais valor, aumentar o ticket de forma ética e transparente, é o que eu compartilho, até mesmo porque você vai querer que esse cliente volta, né? Não é viável você usar nenhum artifício que não seja correto para atender o cliente. Mas essa experiência internacional trouxe, assim, agregou bastante, Carlos. E a conclusão é que no Brasil é um oceano azul. Bacana isso que você falou. Quando eu estava lá, aí eu falei, rapaz, tanta gente saindo do Brasil para vir aqui para fora, irmão. Eu não viria, não. Falei com minha esposa. Eu falei, rapaz, não veio, não. Rapaz, por que você não veio? Eu falei, rapaz, a gente tá tomando um vinho lá e tal. Eu falei, ó, primeiro, no Brasil tem muita coisa para se fazer. Então tem muita oportunidade. Sim. Onde tem problema tem oportunidade. Muita oportunidade. Tem desafio? Tem, mas tudo tem desafio. Eu vou chegar aqui, fora. Primeiro tem um preconceito, que eu vi isso nitidamente. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Tem preconceito. Você é brasileiro? Tem preconceito, cara. Porque, infelizmente, a gente tem uma má educação, tem muitos vícios que a gente acredita que é tudo a Deus dará, faz de qualquer jeito. E chega lá fora, o pessoal tem um respeito, já tem uma cultura. A gente não pode pegar a nossa cultura que ele coloca lá. Mas eu enxerguei no Brasil, eu falei, rapaz, eu tive a certeza, a confirmação. Que aqui era o local. E reconfirmação, que eu falei, cara, Brasil é o lugar. É o lugar, eu domino, eu desenrolo, eu sei transitar, eu conheço pela parte contábil, conheço algumas coisas da lei, da parte comercial. Então me ajuda muito, minha curva de aprendizado é menor. Aqui eu vou nada melhor. Já é minha praia, né? E você percebeu que, por exemplo, com esse nível de maturidade, essa curva de aprendizado que você teve no Brasil, lá fora, e os empresários, nessa onda do digital que tá, porque a gente já está vivendo uma onda digital e já está aí quase 20 anos, né? Que nós estamos nesse processo de transformação. No Brasil, aproximadamente isso, 20 anos. Vamos colocar que seja 20 anos, em números inteiros. Um pouco menos, um pouco mais, dependendo da região geográfica do país que você está mais evoluído ou não.
Mas vamos imaginar isso, 20 anos de imersão no mundo tecnológico. Da pandemia para cá, isso deu uma acelerada bacana. Como é que você entende que os empresários hoje, tanto da velha guarda, leia-se, aqueles que não estão no digital e aqueles que estão começando agora, como é que eles estão entendendo a aplicação de estratégias digitais no universo das vendas? Eu vejo que ainda é tímido. E o brasileiro tem um problema, cara. Eu posso falar porque eu sou brasileiro. Sim. E tem hora que eu me pego nesse problema e me corrijo. Que é o danadinho da zona de conforto. O cara abre a pandemia, vai todo mundo pro online. Voltou presencial. Aqui online, vamos voltar pro que tava, tá tudo beleza, então a galera se acomoda. O nível de ambição do brasileiro é muito baixo. Eu não posso julgar o de lá de fora, estou julgando da minha casa. Então, o brasileiro é muito baixo o nível de ambição. O cara chega no teto muito rápido. E por não ter uma pegada tão empresarial como você vê nos Estados Unidos, o cara monta um negócio para montar outro negócio para evoluir, a gente chega e se contenta. O que eu tenho percebido pelas minhas viagens aqui no Brasil, dos treinamentos que a gente faz? Os caras deixaram de lado. E tem muita oportunidade no online. Infelizmente, ainda muitas empresas, até com faturamento interessante, acreditam que falar de mundo online é falar somente de post no Instagram e bota um patrocinado ali no Instagram e Na acabou. verdade, isso não tem nada a ver com estratégia online. Nada a ver, nada a ver. Ou então você pega ainda empresas que prestam serviço, até mesmo dentro da empresa, que só se preocupa com... Desculpa a palavra aqui, é o bonitinho do Photoshop. Eu falo, cara, o mundo hoje é muito mais orgânico, é muito mais clean, é mais natural e tal. Então o cara pega, faz um Reels, faz um negócio, posta esse negócio. Tendo a estratégia correta, ele consegue atingir. Então, o que eu vejo de grande magnitude, a base é muito fraca, porque eles não compreenderam a importância do setor comercial. Porque falar do mundo online é um canal de vendas, seja qual online você vai atuar. Sim. É um online presencial, mundo on e off. Acabou. Sim. Mas qual é a base, cara? Para quem que eu realmente quero vender? E eu costumo dizer que empresa que vende para todo mundo quebra. E ela quebra, isso é fato. Mas todo mundo pode comprar de você. São coisas diferentes, porque quando eu falo empresa que vende para todo mundo quebra, você tem que definir para quem você vai vender. Uma pessoa pode vir comprar de você que não é teu público. Vamos dar um exemplo. Você tem um restaurante bem chique, todo no vidro, no ar-condicionado, seu carro importado na porta. Ele está atraindo um tipo de público. Aí você tem aquele botequinho, um barzinho, com mesinha de plástico, copinho americano, cervejinha gelada e tal. É um outro tipo de público. Até mesmo porque esse raciocínio que você está desenvolvendo é interessantíssimo. Até mesmo porque o cliente errado, ele te dá problema, não te dá lucro e se torna um detrator da sua marca. Porque como ele não é alvo da sua campanha, do seu produto, do seu serviço, então a experiência de consumo dele tende a não ser boa. Então ele não tendo experiência, não avalia você bem, vai ser um detrator da sua marca. Você gasta muita energia e não ganha dinheiro com esse cara. Exatamente, porque quando você tenta vender para todo mundo, sua venda não vai ser lucrativa. Sim. Imagine esse restaurante todo chique, né, arrumadão, ele vai gerar uma experiência que pessoas estão dispostas a pagar. É simples. Tem um cliente que quer comprar filé mignon e tem um cliente que quer comprar músculo. E não tem nada de errado nisso. É só você descobrir qual dos dois você quer. Exatamente. Cara, eu vou trabalhar com quem? Com esse tipo. Vou trabalhar com aquele tipo. Tá tudo certo. Tem espaço para todo mundo. Quando a gente fala no serviço que eu presto, né, nessa parte de consultoria e tal, do setor comercial, tem níveis da empresa. Tem aquela empresa que está iniciando, está buscando muito mais a sobrevivência, vender para pagar as contas e tal. Tem aquela empresa que já vende, já roda, mas ela precisa organizar. Cara, ela já vende, ela já tem dinheiro, mas ela precisa organizar para crescer, amadurecer. Esse é o tipo que a gente escolheu na empresa para atuar. Que a gente viu que a gente tem mais expertise nesse mercado. Não é que o outro mercado seja ruim, não, mas é o direcionamento. Até mesmo pelo nível de maturidade da galera que está reunindo essa empresa, o dono, o administrador, sim, a equipe. Essa empresa que já está rodando, ela tende a ter um nível de maturidade, inclusive para saber que precisa do seu serviço. Exato. Né? Porque já num nível de maturidade menor, o cara vai, não precisa desse cara. Exato. Né? E quando a empresa compreende isso, ela já chega nesse nível, aí sim, ela começa a organizar o setor comercial dela e direcionar o tempo, energia e dinheiro, os recursos internos que ela tem, para atingir o cliente dela. Agora, como é que eu vou atingir meu cliente? Pô, peraí, cara. Você tem um mundo online e tem um mundo offline. Dá para você atingir pelos dois, ou só um ou outro. O que você vai escolher? O que você está disposto a pagar o preço dessa transformação? Porque assim como a Blivion ela traz essa questão da estratégia digital, que é muito bacana, e
poucas pessoas sabem o que é estratégia, que eu falei que é caminho. Muita gente só faz Instagramzinho ali, bate uns anúncios e tal. Mas, cara, não é só isso. É muito mais. Porque quando você vai para o mundo online, o alcance é muito maior. Então, você tem que preocupar com o branding, qual a tua marca. Quando a pessoa pensar na tua marca, qual é o sentimento que vai vir na cabeça dela? Aí faz total sentido o que você falou. Que tipo de cliente que você quer ter? Clientes fiéis, pô. Na NPS que tá lá 9 e 10. E não lá embaixo, né? Então, toda essa estratégia é que vai trazer a médio e longo prazo, importante, quem for empresário, ouvir isso, a médio e longo prazo, se for executado com constância e tiver o nível de ambição que eu tenho na minha vida, que é 1% melhor a cada dia, constância e crescimento constante, você vai conseguir transformar a sua empresa para algo que realmente tem um potencial. Porque aqui no Brasil o mercado é carente. Tem muita oportunidade, tem dinheiro, o dinheiro muda de mão, cara. Aprendi isso. O dinheiro é a mesma quantidade, ele só troca. Cara, é isso. Quando eu fiz o ESB, né? Eu sempre fui ativo. Aí tinha um encontro de empresas juniores em Brasília. Eu falei, rapaz, eu vou para esse negócio. Ah, mas tem que ter centro acadêmico, tem que ter presidente da empresa júnior. Eu falei, eu sou presidente, fiz a eleição, me elegeram. Isso é bem sua cara. Fiz a eleição, me elegeram. Aí eu entrei em contato com o pessoal da UESC. Aí eu falei, cara, e aí, vocês estão indo? Tal, tem vaga do olho? Eu tem, então bora. E fui pra lá. Cara, peguei Joãozinho 30, que já não está mais com a gente, né? A palestra dele. O Brasil tava passando aquela crise, salvo engano, foi 2009 e tal, no mercado financeiro. Brasil não, mundo. E aí eu falei, pô, vou pegar esse case aqui do mercado financeiro. Não entendo nada desse negócio, vou lá ouvir. E tinha um cara que era investidor muito grande, na TV, tudo, saía direto. Ele falou, dinheiro muda de mão. E crise nada mais é do que quebra de regra. Então o dinheiro está transitando, você tem que se posicionar bem. Aí eu falei, caracas. Então quando eu chego para o empresário hoje, eu falo, velho, você está faturando quanto? Ele fala, pô, Cícero, eu estou faturando 1 milhão mês. Beleza. Quanto é que você quer faturar? Você acredita que dá para faturar mais? Dá. Eu queria faturar 5 milhões. Aí eu falo, bora fazer um exercíciozinho simples. No mercado que você atua, dentro da linha geográfica que você atua, estou nem falando de online, que senão explode a cabeça do cara. Fala só do físico. Você acredita que nesse mês, quanto foi transacionado no que você atua frente a todos os players do teu mercado? 100 milhões? 100 milhões. Por que tu tá faturando só 5? Aí o cara fala, caraca, eu falei, ó, tem oportunidade. Você tem que construir, plantar, adubar e ir lá. Quando eu chego a nível de vendedor para fazer esse mesmo exercício, eu falo o seguinte, eu falo, cara, vem cá. A empresa faturou quanto? 1 milhão. Por que você só vendeu 100 mil? Passou 1 milhão, amigo, dentro da empresa nesse mês. Por que você faturou só 100 mil? Dá pra você estar faturando mais. Tô nem falando pra você buscar mais mercado, não. Mais venda, não. Tô falando só o que tá aqui dentro. Por que você não bateu sua meta, cara? O que tá faltando? Então, é um exercício de reflexão para que ele possa olhar para dentro, reconhecer os pontos de ajuste que ele tem de ter e, assim, executar a mudança. Entendi. Não, faz muito sentido isso. É difícil de execução na prática se você, por exemplo, encontrar essa briga de forças dentro da empresa. Agora, quando você já tem um empresário, por exemplo, o cara que é o dono dos bois, vamos dizer assim, modo figurativo, né? Porque hoje não pode falar mais nada. Então, quando você tá lá, o dono dos bois, aí o cara tá querendo oxigenar a equipe. E tem muito colaborador que sabota o negócio. Eu tô te falando por experiência própria. Você sempre tem gente lá que é sabotador. E às vezes, o maior sabotador é o braço direito do dono, que impede o crescimento do cara. Assim, é lógico que existem vários universos de sabotagem. Você tem o dono que está na zona de conforto. Sim. Como é que você vai explicar para um cara que tem lá um faturamento de 5 milhões que ele pode ter de 20? Poxa, é difícil, entendeu? O cara tá ali, o cara que tá com faturamento de 5 milhões, o cara já tá, né? Tem o carrinho dele, mas o cara já tá confortável. Velhão, você podia ter. Como é que você explica isso pro cara? Mas vamos imaginar que o dono já sabe. Aí ele descobriu, cara, que agora ele tem alguém sabotando ele. Só que ele não descobriu quem é. Geralmente o braço direito do cara. Né? Que é quem difunde a cultura. Eu vou passar a cultura pro meu braço direito vai fazer descer. Disseminar. E você já pegou essa situação? Já pegou esse cenário? A gente evita bastante ter esse tipo de cliente na nossa carteira, porque assim, é a questão do alinhamento de expectativa, né? Primeiro, se ele está confortável onde ele está, não tem o que mudar. Continue. Agora saiba que o mercado está ficando cada vez mais competitivo e a concorrência só está aumentando. Então, ou você está crescendo ou você está caindo. Não existe zona de conforto. Não existe, cara. O equilíbrio, aquela linha reta, quando você olha no gráfico, é a média, viu, gente? Na prática é o zigue-zague. Na verdade, quando você para de crescer, você está quebrando. Está quebrando. Você tem que evoluir, porque o mercado evolui. Eu não vou entrar no digital, por exemplo. Mas
Meu concorrente tá. Ah, mas meu concorrente aqui na minha cidade não tá entrando no digital. Meu amigo, o mundo tá no digital. Pode vir um cara lá num site lá de fora, entrar aqui, vender para o seu Quebrar seu cliente aqui e negócio. acabou. Como hoje acontece com essas empresas, que teve até a questão da taxa de importação, Sim. que eu acredito ser extremamente válido, porque protege o empresário brasileiro, que já paga uma carga tributária Sim. surreal. Então, assim, é muito desse nível de conscientização. Agora, quando o cara fala assim, rapaz, meu negócio está rodando, eu sei que dá para crescer, mas eu não sei como crescer na parte comercial. Aí é que seu olho vibra. Aí eu falo, meu amigo, agora você está falando do lado que eu escuto. Vamos alinhar a expectativa. O que você entende que tem que ser melhorado? A gente vai pontuando. E o desapego é uma virtude que todo empresário deve ter. Porque você não vai evoluir, sair de um planetinha para outro planetinha, se você não se desconectar desse planetinha anterior. Tem que soltar a âncora. Tem que soltar, cara. Ah, mas muitas vezes tem um colaborador que não está conseguindo acompanhar a velocidade da empresa. Dê oportunidade para ele, capacete, treine, execute, pá. Não deu certo. Dê mais uma chance, realocando ele. Não precisa você cortar o cara, tem uma história por trás, pô. A gente fala de pessoas. Mas se mesmo assim, após realocação, ele não conseguir se adaptar, você tem que desapegar. Entende? É difícil, mas é a realidade. Porque todos nós estamos construindo o resultado que a empresa precisa para ela se manter viva no mercado. É a proteção do CNPJ, né? Exatamente. Tem que proteger. Ah, mas eu não quero entrar no online. Cara, não tem que querer, você tem que entrar. Ah, mas eu não vou treinar e capacitar meu time de vendedor porque vende demais, ou tem uma rotatividade alta. Você tem que fazer isso. Qual é o caminho correto? Que eu até sugiro. Capacita primeiro teu gestor. Porque a taxa de rotatividade do gestor é muito menor do que a do vendedor. E o gestor vai conseguir salvar muitos vendedores ali que estavam aparentemente perdidos. Muitas vezes é falta de orientação mesmo. Comunicação. Comunicação. Alinhamento que você está falando tanto. Alinhamento e expectativa. Alinhamento. Então, quando a gente consegue evoluir a empresa para isso, aí o jogo muda. Aí você tira o foco de resolver esses mimimi, vou dizer assim, e começa a resolver problema de gente grande. Que é, cara, eu testei esse cenário, não deu certo, o que a gente vai fazer, qual é a campanha que a gente vai trazer, como é que eu vou negociar melhor com o meu fornecedor, como é que essa questão de logística que eu tenho de melhorar, que eu preciso evoluir a logística para entregar melhor, mais rápido o meu cliente, como é que eu vou montar toda essa estrutura de pós-venda, entender a cabeça do meu cliente, do online, do offline, de todos os canais de comunicação, metrificar tudo isso, porque tudo que você quer melhorar na vida, a primeira coisa que você tem que medir. Quero melhorar meu peso. Pô, sobe na balança, primeira coisa. Depois você controla e mede. Eu costumo sempre usar avião, né? Um painel do avião é cheio de botãozinho ali. Por quê? São vários sensores, são vários pontos de ajuste. Fórmula 1 não é diferente. Então fica fácil você pilotar um negócio daquele e ter o máximo de eficiência, porque você tem muitas medições. Agora, quando a gente traz isso no cenário do setor comercial, não precisa também você enfiar processo na empresa. Porque senão você engessa muito. Engessar. E botar... Cresce e organiza, cresce e organiza. Exatamente, você tem que... qual é o indicador que eu vou usar, Cícero? Cara, o primeiro faturamento. Depois você pode usar a lucratividade, taxa de desconto que o teu vendedor está dando, vai montando campanha, vai estruturando isso. Mas é um processo, é uma evolução. Porque se você montar uma dashboard, todo, um painel cheio de indicadores lá, você vai ficar doido. Então, é evolução. Você vai evoluindo, porque nem no esporte. Você começa ali, daqui a pouco você compra uma roupa melhor, troca um tênis, troca um equipamento. Então você tem que ir evoluindo. E não chegar no nível de equipamento nível 10, sendo que você está na fase 1. Não existe isso. E tem muito empresário que acha que quer que você faz milagre. Você fala assim, ó, Ciro, é o seguinte, ó, entra aqui, faz aí. Tem, tipo assim, como se fosse isso, né? Ele não fala isso, mas ele sente isso. Ele quer e ele falar. espera isso. Ele espera que você faça um milagre na empresa dele. Ou seja, ele passou 20 anos, ele não conseguiu fazer milagre, ele quer que você entre lá com 1 ano, 2 e você faça o milagre. Ele quer que eu faça isso em uma semana. Eu tenho no caderno que a gente entrega nos treinamentos, nossos clientes também, que é: nas vendas não tem mágica nem pirotecnia. É só fazer o básico, basta fazer o básico bem feito todo santo dia. A gente tem que alinhar essa expectativa. Eu falei, irmão, peraí, como é que tu vai colher uma coisa hoje que tu não plantou? Me explica essa mágica. A lei da semeadura, ela é única. Ação e reação, tudo de cultura, de religião, tudo é norteado por isso. Então eu falo, cara, me explica essa mágica, eu tô doido pra aprender, bicho, eu quero ganhar muito dinheiro com essa mágica. É simples, se você colocar muito conteúdo, muito ingrediente dentro do liquidificador, ele não vai bater.
Tem que respeitar o tempo. Porque quando a gente fala de pessoas, empresa racional, pessoas emocional. Só que para executar os processos da empresa, você tem que ter pessoas. E as pessoas, cada um tem seu tempo de processamento, tem sua história, tem um quanto que ela investe o tempo dela para se educar, se capacitar. Por exemplo, quando eu era representante, que eu fui mais de 15 anos, fazia Bahia, Minas, rodava pra caramba. O que eu fazia? Eu sou horrível de leitura. De livro? Horrível. Mas eu sou bom de audiobook. Eu baixava e ouvia audiobook. Você dava uma utilidade no período que você estava dirigindo. Cara. Exatamente. Hoje, quando eu vou ler um livro, eu abro o livro, boto o audiobook, vou ouvindo e lendo. Sim. Porque eu já desenvolvi isso. Sim. Eu falei, cara, eu tenho que ganhar eu vou passar tantas horas viajando. Otimizar o tempo. Lógico. Claro. E foi essa diversidade de informações que hoje me permite ter uma robustez para trabalhar no setor comercial em diversos segmentos. Eu tenho cliente indústria, eu tenho cliente de varejo, eu tenho cliente de prestação de serviço, eu tenho cliente no Brasil, fora do Brasil, então eu consigo transitar bem, porque na minha cabeça está claro o padrão. E assim eu fui desenvolvendo minhas próprias metodologias. Como, por exemplo, a gente tem lá a receita do básico bem feito. Fala, aplica essa receita no que tu quiser que dá certo na tua vida. Até na tua vida pessoal, seus problemas, você pode aplicar. Segue esse passo que você vai lá e aplica. Eu percebi em você uma praticidade que eu vi isso em poucas pessoas. Assim, eu já fiz algumas mentorias, participei de alguns cursos, já naveguei muito sobre esse universo nos últimos 5, 6 anos. E todas as pessoas das fontes das quais eu bebi, eles sempre são muito rebuscados, sempre falando muitas palavras bonitas, eu acho que para poder florear o bolo. E você segue exatamente na vertente contrária. Porque é o seguinte, você tem um conhecimento, mas você transforma as palavras que poderiam soar bonito no ouvido do povo, aí você transforma ela para o português claro, que todo mundo entende, e para poder facilitar a dinâmica do negócio, para facilitar o processo. E eu nunca vi isso, eu não vejo as pessoas fazendo isso. É exatamente o contrário. O cara quer complicar para vender a facilidade. E você não, você já entrega a facilidade. Velho, vai devagar aqui, não inventa, vamos aqui no negócio, né? E você percebe que isso dá resultado, porque diminui a barreira. Com certeza. Ajuda a quebrar a crença limitante, o medo do cara. Com certeza. Porque assim, cara, o cara tá me contratando, ele tá investindo aqui na minha empresa, porque tem que ter resultado, irmão. A primeira conta que eu faço pro meu cliente, fala, ó, bota no papel quanto é que você vai investir aqui para minha solução na minha empresa, quanto é que você vai pagar para minha empresa e o quanto você tem de vender a mais para ter esse retorno. A minha primeira meta que eu tinha na empresa. Segundo, eu compreendi uma coisa muito básica na época da universidade, que é o seguinte, linguagem técnica, você utiliza com 2 técnicos para diminuir o tempo da conversa. Então, se a gente for falar, eu e você, como você tem expertise na parte de vendas, eu posso usar vários termos técnicos, lead, prospect, taxa de conversão, CAC, papapá. A gente pode utilizar. Mas para que eu vou falar isso na frente do meu cliente, que não é expert na área comercial? Para que eu vou falar isso no vendedor? O cliente é ideal, vai estar. Fala, velho, aquele cara que tem o perfil de comprar de vocês, sabe aquele cara? Pronto, vamos pegar esse cara, vamos clonar ele, vamos entender como é que ele trabalha, o que ele mais vem buscar, se é homem ou mulher, até para a gente direcionar, até atendimento presencial, é o básico. Então eu compreendi que dessa forma eu consigo ajudar as empresas a compreender o que precisa ser feito, elas conseguem colocar em prática mais rápido, conseguem ter o resultado mais rápido. Que no fundo é sempre o objetivo, né? Sempre é o objetivo. E consequentemente isso retorna para mim, porque é um ciclo virtuoso. Quanto mais minha empresa, os meus clientes crescem, mais minha empresa cresce. Porque acaba sendo indicação. Cara, o Cícero dá resultado, cara. Nossa empresa, para a gente trazer números aqui, a gente fez dia 3 de janeiro, 5 anos de existência. 5 anos. E a gente já conseguiu ter todo esse know-how, né, de carteira de cliente e tal. Então, eu percebi também que muitas pessoas utilizam termos técnicos para florear esse bolo, para mostrar que sabe. A autoridade, irmão. Na área de vendas, é dinheiro no bolso. Vendeu. Então, o Thales, ele parou de utilizar, o Thales Gomes parou de utilizar essa frase, mas ele utilizava empreendedor de palco, que é aquele cara que lê um livro, aprendeu lá meia dúzia de palavras, e aí ele começa a reproduzir aquilo, mas na verdade ele nunca teve um negócio, que é completamente diferente do seu caso, que você é o cara da venda, que você é o cara lá da ponta da lança, vendo o cliente, aí você dá a volta para entender o processo, sistematizou isso em forma de uma metodologia própria. Sim. E agora replica nos negócios. Isso é fantástico, cara. Porque não tem como o cara apresentar para você um problema que você já não tenha vivido ele. Sim. Né? Por isso que eu faço que esse
curso que eu fiz de MBA, Ah, quando eu tinha 10 anos. da tem prática. Até, na prática, tem até no feed lá uma foto que eu achei que era, na verdade, era um retrato antigamente, né? É. Eu em Brasília, que a gente vendia 2 cofres pro mesmo cliente, ele saía feliz, satisfeito e indicava. Fazendo o básico, escutando o cara e contando história. Que um bom vendedor tem que saber contar história, mas de forma estratégica. Você tem que saber contar história de forma estratégica. E aí você aprende, eu aprendi isso naturalmente. Hoje eu entendo que existe escutativa, níveis de escuta, Na época que nós aprendemos, lá atrás, bom vendedor é aquele vendedor que conversava muito. Hoje é completamente o contrário. O cara que conversa muito hoje, ele é o que não vende. Não vende. Não vende. E é aquela coisa, né? Você tem uma boca e 2 ouvidos. Então, fecha a boquinha, ouve mais do que fala. É o básico. Só que a gente traz tudo isso, uma linha de comunicação, para evoluir o setor comercial. Porque não adianta você só capacitar o vendedor. Se o gestor, quem lidera ele, o técnico do time, não está muito bem alinhado. E também não adianta você ter um time bacana, um técnico excelente, sendo que a diretoria está completamente desalinhada. Não tem comprometimento. Olha para você ver como as vendas evoluem. Veja se faz sentido isso. Antigamente existia foco no produto. Então, assim, perdia-se um tempo enorme para poder montar um produto muito bonito, top, um serviço bacana, sem perguntar para o cliente se ele queria. Aí ele criava um produto bacana e ia para vender, não vendia nada, porque o produto só era bom para o cara que desenvolveu. Para o ego dele. Aí evoluiu um pouquinho e vamos agora para o foco no cliente. Vamos olhar para o cliente. E agora não é mais o foco no cliente. Qual que é o foco do cliente? Para onde o cliente está olhando? Né? E a gente está nesse movimento de prestar atenção qual é o olhar do cliente. E eu percebo hoje que as empresas, tanto de serviço quanto de produtos, elas estão se transformando, as grandes empresas, cada vez mais empresas de solução e menos de produto. Você consegue fazer essa leitura? Isso tem fundamento? Você percebe isso? Completamente. É o básico bem feito que você falou aí. Quem é que vai pagar suas contas? O cliente. No caso da empresa, né? O cliente. O que esse cara está precisando? O que esse cara está direcionado? Vamos pensar na solução para ele. Quando você muda o português ali, né? O foco no cliente, o foco do cliente, é você fazer um exercício de empatia, né? Que a gente explica, para quem não sabe, empatia é se colocar no lugar do outro. Cara, se eu fosse o cliente, aquele cliente que você desenhou lá, bonitinho, o que eu gostaria de ter nessa empresa? Como experiência, tipo de atendimento, o tipo de solução, seja produto ou serviço. Então é você fazer esse exercício. Quando você traz isso, uma linha de comunicação e uma cultura forte de vendas, nas reuniões comerciais, nos treinamentos internos, isso tem que ser colocado em pauta. Que infelizmente a gente encontra uma pá de vendedores que não conhece o produto que vende. Aí tem 2 culpados. O vendedor e tem o gestor da empresa, a diretoria da empresa. Porque também quer contratar o cara, joga o cara na berlinda lá, fala, meu velho, venda aí, 3 meses não bater meta, já foi. Então a gente fala de um amadorismo. No mundo online vem em outra pegada. Deixa eu fazer uma parte para poder deixar... Isso é muito importante. E pegando o gancho que você estava falando. Esse negócio do foco no cliente, foco do cliente é assim, ó. Quando você foca no cliente, o cliente vai comprar de você tinta, por exemplo. Você entrega para ele tinta. Agora, qual que é o foco do cliente? O cliente que compra tinta, ele não quer tinta. Ele quer a qualidade do revestimento da casa dele, onde ele mora, e ele vai confraternizar com seus filhos. Ele está querendo a realização de um sonho, ele quer um ambiente limpo, então ele não quer tinta. A tinta é só um caminho para ele atingir um bem maior. Então, o foco do cliente, neste caso, é o que o cliente pretende com essa tinta. Se eu sei o que o cliente pretende com a tinta e eu sou o vendedor de tinta, eu tenho que fazer com que o cara atinja o seu objetivo. O objetivo dele não é comprar tinta. O objetivo dele é ter a melhor pintura da casa. Então você intangibiliza um bem, um produto. Isso. É ter o brilho nos olhos da esposa dele, da filha, do filho dele. Quando chega ali no quarto, tá tudo da cor que ele imaginou. É esse esse sentimento. Só que aí o que as pessoas fazem, a grande parte dos empresários, eles fazem uma regressão e começam a ter foco do produto. Então, eu vendo a melhor tinta. Cara, você pode vender a melhor tinta, mas se você vender a melhor tinta que não resolve o problema do cliente, ela não presta para nada. Então, isso é fazer as pessoas, empresários, vendedores, todas as partes envolvidas, compreender isso deve ser um exercício hercúleo seu. É desafiador, porque a gente vem de um nível de educação mesmo muito baixo. Muito baixo. E um nível de preguiça. Porque tem que pensar, né? Maior ainda. Porque, rapaz, eu falo pro cara, moço, você não precisa de muita coisa, não. É 1% melhor a cada dia. Rapaz, e você repete isso tanto, né? Tanto. E eu falo isso, a gente entrega uma caneca, 1% melhor a cada dia. Eu falo, cara,
Durante esses 5 anos de treinamento, só para trazer estatística, só teve 2 vendedores que foi acima da média nos treinamentos, que o cara tinha a própria meta e era muito maior do que a da empresa. Sim. E esses caras, quando ele pegava um ônibus para ir para casa dele, ele estudava o produto que ele vendia. Eu falo, pô, mas 10 minutinhos? 10 minutinhos. Mas pensa 10 minutinhos você fazendo Todo isso. dia. Todo dia útil, cara. Aí eu falo pro cara, pega do YouTube, faz a assinatura do YouTube lá, fazer um mexão aqui. Pega a assinatura, assiste um podcast, consome um conteúdo, vai pesquisar o produto, pega nas redes sociais, dedica um tempo. Você quer ver umas besteiras, quer dar risada e tal, faz massa, beleza. Mas dedica um tempo para você se capacitar, até porque ele não entende o básico. Ele é uma empresa. O dinheiro que ele ganha prestando um serviço como funcionário para outra empresa depende dele. Então, se ele prestar um serviço de melhor qualidade, ele vai ganhar mais dinheiro. Claro. E vendedor tem comissão, meu amigo. Tem ganho variável. Se o cara vendeu 100, vendeu 200 mil, ele vai ganhar mais. Mas o quanto que ele está investindo nele? Aí fica um jogo de mimimi. Ah, mas a empresa não investe em mim. Mas Aí nem o você dono investe. fala, ah, mas o cara não investe nele. Aí fica ninguém investe. Eu falo, cara, o que você controla? Você, seu tempo. Quer ter o recurso interno. Investe em você. Investe em você. Aí o pessoal critica muito o serviço de stream, né? Tem muita assim nas redes sociais. Cara, eu adoro. Tem muita biografia no serviço de stream que dá pra você tirar muitas ideias bacanas. Pra você ver como é que é a vida do cara, que o cara ralou, o cara pagou o preço. Agora, você quer ter o resultado, mas você não quer fazer por onde? Não quer colocar em prática? Aí é mágica, não tem mágica. Por isso que eu acredito fortemente que 1% melhor a cada dia é fácil de atingir, porque a gente consegue evoluir 30%, 40% em relação ao dia anterior, mas a dificuldade é essa constância. Então só coloca velho. Ó, vou tirar 5 minutinhos aqui e vou começar a estudar 5 minutinhos. Pronto. 10 minutinhos, 10 minutinhos. O cara criar uma estratégia de crescimento de longo prazo, né? Exato. É a ideia do juros compostos, quando a gente vai para a área financeira, né? Se você pegar nas 3 engrenagens que eu falei aqui, a regra é a mesma, só vai mudar o nome. Por isso que eu acredito que esse linguajar mais simples, mais acessível, consegue atingir tanto o dono, porque a gente tem muito empresário que veio pelo mérito dele, pela competência dele, trouxe a empresa até aqui, e muitas vezes ele não tem uma educação acadêmica, nada disso, mas o cara tem sangue no olho, irmão, o cara tem lá a prática dele, é louvável. Mas a gente, para levar a empresa dele para o próximo planetinha, para ele evoluir, ele precisa de um conhecimento mais técnico. E isso tem que ser levado de forma sutil. A questão não é você negar o que te trouxe até aqui. É só você entender. Uma quantidade de habilidades e conhecimento que eu tenho me trouxe até aqui. E agora eu preciso de ajuda para ir para o próximo nível. E não há problema nenhum nisso. Isso não é negar o seu passado. Exatamente. Isso é somar. Pega o seu passado que te trouxe até aqui, soma com a quantidade de habilidades que você não tem, pessoas que têm as habilidades que você não tem, soma com o que você tem e aí vai embora junto. Exatamente. Agora, isso requer um nível de maturidade. E eu imagino, por exemplo, que algumas empresas passam, que é a dificuldade de você passar bastão. Por exemplo, quando um fundador cresce a empresa e aí ele já chega em um determinado momento, tá com uma sucessão de gerações, por exemplo. Sim. Eu não estou falando de herança, eu estou falando de sucessor, que é diferente. Né? Sim, você tem um herdeiro de você ter um sucessor. De o cara ter que chegar e falar assim, poxa, agora eu preciso de alguém que provavelmente vai ser meu filho, vai ser um parente, normalmente, né? As pessoas mais próximas ali. E eu tenho que passar o bastão porque eu não consigo mais dar fôlego pro negócio. Você já pegou algum caso assim? Já. A gente vem de um cenário que, eu vou dizer assim, 99% das empresas são familiares. E nesse ponto de sucessão, eu trago a seguinte reflexão. Eu falo, cara, você não vai viver eternamente. Daqui 100 anos, daqui 80 anos, tu não tá aqui, nem eu, nem ninguém mais. É difícil. Então, assim, você tá preparando seu negócio para ter previsibilidade a ponto de você sair mais da operação e deixar um filho seu, fala de filho que é o mais comum, um filho seu tocar com a expertise que você tem? Então você está descentralizando, mas o cara tem medo, o dono tem medo. Ele fala, pô, mas ele não tem expertise que eu tenho. Sim. Então como é que a gente resolve isso, cara? É muito simples. Você traça um planejamento, você começa a trabalhar a questão de processo. Porque processo, gente, nada mais é do que receita. Ó, você faz isso. Beleza? Vai virar um bolo. Vai virar um bolo. E a gente não tem como, se você seguir isso, não virar um bolo. Não virar um bolo. E a gente vai fazer alguns pontos que a gente vai fazer medição para ver se está indo no caminho certo. Acabou, mais nada. Então, quando você estabelece processos no setor comercial e você coleta toda essa expertise do dono que trouxe o negócio até aqui e alinha isso em uma receitinha, o dono vai para casa e vai poder dormir com tranquilidade. A galera está seguindo o planejamento. E aí tem as reuniões comerciais com a diretoria, onde os gestores, no caso, esse recém-chegado também, né, no caso o filho, ele vai participar para prestar contas para o pai, que
está se ausentando mais do negócio para mostrar como é que está a evolução da empresa no setor comercial. E aí Então, esse isso fundador, traz- ele vai deixando de ser o fundador, gestor, para ser um consultor. Um conselheiro. Um conselheiro. Conselheiro. É. Princípio de governança. Exato. Aí eu falo, velho, que mágica que tem nisso? Mas as pessoas não gostam de fazer o básico bem feito. Fica querendo florear o negócio. Inventar moda, nome, não sei o que lá, tanto nome, velho. Vai no básico. É isso aqui que eu falei, faz receita, faz um bocado de receitinha, bota lá, bota a turma pra seguir e vai alinhando. Determinado momento, bora reunir todo mundo aqui, vamos ver se a gente tá E é no mais caminho fácil certo. você planejar quando você tem o tempo a seu favor. Né? Você não precisa esperar ter 80 anos para poder criar um planejamento sucessório. Exato. Você não precisa esperar a sua empresa estar na boca do precipício para você criar uma estratégia para vender 45 mais. do segundo tempo, você tem que arrumar alguém, tem que tirar uma mágica ali, um coelho da cartola para falar, não, agora a empresa vai ralar. Não vai, sua empresa vai quebrar. E a hora de você buscar ajuda é na hora que você está em franca ascensão. Exato. Porque aí você não perde o time. Isso é muito importante. A questão do time, apesar de ser básico esse assunto, mas ao mesmo tempo ele é complexo, porque muitas pessoas nem compreendem o que é isso. E isso faz total diferença nos negócios. A gente está passando por um momento, como teve na pandemia, teve o time, mas agora que muito mercado esfriou para online, agora é o time de você entrar no digital. Porque se não entrou no digital agora, meu amigo, quando as grandes vier, já era. Porque daqui que tu entra, que tu aprende, tu vai errar pra caramba no caminho. É que nem uma criança. A criança, 5 anos, daqui que ela desenvolve, no caso, o equilíbrio dela, ela já caiu pra caramba. Ela já se arrebentou toda e levantou e continuou. Então, na empresa, a gente analisa dessa mesma forma, é só olhar pra trás, é a mesma coisa. Do que a educação e evolução do ser humano, uma criança pra tua empresa. E compreender muito bem, eu gosto de ser muito realista no que você tá fazendo. Cara, eu tô entrando no digital. Eu tô entrando na estaca zero. Minha empresa tem 30 anos. Beleza, rodo suave. Até fazendo uns trem errado assim, não tem muito processo, muita gestão, tô vendendo, tô ganhando dinheiro. Mas no online, cara, tô começando agora. É um jogo zero. Página como se estivesse abrindo empresa do zero. É uma outra empresa. Só que você já tem uma vantagem, que você tem muita informação da empresa que você já construiu há 30 anos. Mas o que muda tudo? O que vai dizer se vai dar certo ou não? O nível de comprometimento da diretoria com o projeto. Porque se o gestor não for, ele troca o gestor. Se o funcionário, o vendedor não for, ele troca o vendedor. Mas se a diretoria falar, rapaz, eu vou fazer, eu vou. Tem um cliente nosso que é esse lance sucessório. Está com a gente há bastante tempo, a gente conseguiu um resultado bem bacana. Dobramos as vendas, né? Mas assim, foi 2 anos, cara. Ele tem que mexer em tanta coisa para essa venda dobrar que você nem imagina. Mas assim, uma coisa gostosa lá, que eu fico muito feliz, são 3 sócios. Tem um sócio lá, cara, que o cara é assim, velho, eu não sei como é que é, mas eu quero fazer. É o que precisa ser feito. Então ele tem a vulnerabilidade de falar, velho, eu vou me jogar. Você só me bota o chão aí que eu vou me jogar, vou fazer. Ele tem a sede, ele tem a ambição de crescer. Não e aí ele busca a ferramenta. Ele busca a ferramenta. Eu falei, cara, você está precisando de uma consultoria financeira. Ele foi lá buscar uma consultoria financeira, porque apesar de minha formação em ciências contábeis, eu sou limitado à parte comercial, eu não adentro em outros cenários, porque eu não sou expert. Eu posso dar um pitaco ali, mas assim, eu não sou especialista naquela praia. E aí, o que acontece? Ele foi, colocou, ele está crescendo, ele está evoluindo. Isso é bacana. Quando você vê o brilho nos olhos da diretoria, por isso que eu falo, o dono falou, vamos, a gente vai. Se ele não tiver aliado, não adianta, cara. Ó, tem muita coisa para tratar aqui ainda, eu não sei como é que tá o nosso tempo, já está bem avançado. Nossa, deixa eu até consultar aqui. Agora que ele vai consultar, né? A conversa com o Cícero, ela é assim, ela é uma conversa que ela vai fluir, né? Na verdade, nós já estamos no segundo podcast, porque o primeiro começou antes da gente começar a gravar, né? A gente já está no segundo. Deixa eu te falar. O que você tem percebido? Você tem percebido que, por toda essa dificuldade de cultura, implementação de cultura, tal, é só a vontade do cara, do empresário, já resolve? Ou este empresário, em algum momento, ele vai ter que sentar a bunda na cadeira e também se abastecer de alguma informação um pouco mais técnica? Assim, com base no que você tem percebido. Ou não? Um cara que já tem uma vontade, como é que você vê isso? É vontade? Tem que estudar? Só estuda? Só tem vontade? Se complementa? Como é que funciona isso? Isso é muito simples. Como eu falei, isso aqui a gente traz o mundo racional e emocional. Então eu trago a parte de motivação, que é a vontade, e trago a parte da estratégia, o caminho que ele tem de fazer.
A gente tem um treinamento chamado Novo Líder de Vendas, que ele é voltado para o gestor comercial, ou seja, o capacita. E por que novo? O novo, porque a ideia de, sabe, dar um F5 lá, atualiza o cara. Sim, sim. Essa é a ideia do novo líder de vendas. Onde eu tenho que ensinar uma coisa que o cara não pratica, mas é o básico que ele não Sim. fez lá atrás. Sim. Então, o novo, no básico bem feito, bora fazer que vai dar certo. Tá. Então, esse treinamento ele é voltado para o gestor comercial. Quem lidera, quem coordena No dia a dia, a equipe de vendas. a equipe de vendas e o setor comercial. Certo. Então, a gente fala de indicadores, a gente fala de estratégia de funil de vendas, o acompanhamento da carteira de cliente, pós-venda, tudo. Até o marketingzinho que está dentro do setor comercial. Sim. Ele vai executar isso? Não, porque ele não é a praia dele isso. Então, ele faz a gestão, ele é o técnico desse time comercial. Certo? E aí, o que eu vi na prática? Eu falei, caracas, eu tenho que treinar e capacitar esse gestor. Mas eu tenho que trazer o dono também. Esse cara que não tem paciência, ele nem é cliente seu. Não é cliente. A gente vai ter um evento agora próximo que de dono. Já tem 6, 7, 8 confirmados. Aí tem Bahia, São Paulo e Sergipe. Inclusive tem donos dos 3 estados. 8. Sim. A gente já tem 20 inscrições. 8 são donos. E o restante é o time deles. O time de líderes. Da liderança, dos gestores e tal. Então o que acontece? Isso é importante por quê? Concorda comigo que também, por ser empresas familiares, pelo histórico que a gente vê, tá, o nível de amadurecimento comercial do nosso país e tudo, a gente tem empresários que não têm tanta qualificação técnica. Sim. Então, porque estava tanto tempo preocupado em trabalhar e ganhar o dinheiro que não teve tempo de se qualificar. Não teve tempo. O cara tem que fazer o negócio funcionar. É. Ele não se preocupa em fazer o negócio crescer. Sim. Então, quando a gente vem, eu capacito o gestor e capacito o dono. Não é para o cara ficar cobrando o outro, cara. Mas é para todo mundo falar na mesma língua técnica. Para todo mundo saber a importância de um planejamento. Porque não adianta nada eu ter um técnico do time excelente, um gestor comercial fera, mas o diretor não está compreendendo a visão do cara, não está conseguindo compreender a importância do planejamento, a importância de se fazer presente em todos os canais de comunicação, não só para vender um produto ou serviço, fazer a venda ali mesmo, como também fortalecimento de marca. E para ele vender também para o cliente interno dele, que são os colaboradores. Para ter uma convenção de vendas, para ter um momento de confraternização. Porque isso tudo vai fazer parte da cultura de vendas comercial. Consequentemente, isso é uma parte da cultura da empresa. Ah, Cícero, cultura. Cultura é a tua pegada. Qual é a pegada da tua empresa? Pensa assim, no básico. É essa. Então, mas eu quero mudar a cultura. Pode mudar. Pode mudar a cultura. Não, eu quero agora uma pegada diferente. E cultura a gente tem que entender. Ó. Algumas empresas, por exemplo, elas não estão atreladas ao resultado. Ela não está tão preocupada assim em faturar mais. Não está preocupada em faturar. Ela, por exemplo, ela está satisfeita com o faturamento e ela quer entregar qualidade para os colaboradores. Então, ela é uma pessoa que ela tem uma cultura de qualidade para os trabalhadores. Sim. E aí o crescimento vem em razão dessa cultura. Já tem outras que têm mais uma pegada filantrópica. Não, a gente quer ter caixa, porque parte desse caixa a gente quer reverter para o social. Né? Então, assim, é muito você entender. Já tem outras não. Já tem outras que são focadas em receita, dinheiro. Isso, lucratividade. Já tem outras que são focadas em lucratividade. Não é tanto faturamento. Por exemplo, se você pensar Uber, vamos tangibilizar. Uber é faturamento, não é lucratividade. Sim. Nubank no primeiro ano, no primeiro time, quando eles foram fundados, era faturamento. Hoje já não é faturamento mais. Sim. Hoje eles já estão preocupados com rentabilidade mesmo, com lucratividade. Né? Então você pode focar a sua empresa, ter culturas focadas em certas determinadas estratégias, desde que você saiba o que você está fazendo. A maior crítica da Uber, inclusive, é justamente isso, que não se sabe até que ponto eles sabem o que eles estão fazendo, porque queima muito caixa, para poder gerar faturamento, mas não tem gordura. Não tem gordura, que é lucro. Aí o povo começou a galera começou a comparar o Nubank como sendo o próximo Uber. Aí o Nubank, numa estratégia muito clara, deu um cavalo de pau, gerando caixa, deu um cavalo de pau, fez IPO e aí hoje, acho que o segundo ou terceiro banco do país, salvo engano. Não tem esses dados atualizados. Mas eles reverteram, ou seja, tinha uma estratégia muito clara. Vamos queimar caixa para aumentar a base. Sim. Depois que a gente aumentar a base, a gente pega e vira o jogo e coloca essa base para dar lucro. Fez total sentido. Então, quando você tem essa estratégia, e isso é a estratégia de venda comercial, O YouTube foi assim, né? O YouTube foi assim, né? Cresceu por baixo, cresce a base, na curva negativa, tomando prejuízo, para depois virar. Mas aí que tá, você não pode querer copiar.
E esse ponto é importante. Sim. Você não pode Cacete. copiar a estratégia de um concorrente ou de um player, de uma outra empresa. diferente, cara. Porque quando você copia a estratégia, ela vem com os acertos, mas ela vem com os erros, com o cavalo de Troia ali dentro. Né? Então, daí a importância de uma empresa criar as suas estratégias, lógico, observando o que o mercado está fazendo, mas criar suas próprias estratégias. O que você quer? Você quer vender muito? Tá, beleza. Você tem caixa para aguentar uma equipe de vendas vendendo muito? Não quero vender tanto assim. Quero vender menos, mas quero ter mais lucratividade. Ter essa clareza de meta, né? Rapaz, isso que você falou, eu uso uma analogia assim, muito bacana, que é alinhamento de expectativa, questão de estratégia. Sim. Tem empresa que quer ter uma venda de excelente qualidade. Mas quando você olha o comportamento da diretoria, do gestor e dos vendedores, é de time Série C. Como é que o cara vai ganhar um campeonato de Série A? Aí o cara quer contratar, vamos supor, um gestor comercial para ganhar um valor de jogador de Série C, mas ele quer disputar a Série A. Eu falo, cara, peraí, que mágica é essa, irmão? Então, alinhamento de expectativa, porque dependendo da complexidade da tua estratégia, você vai ter de ter um ferramental e pessoas muito mais bem preparadas. Ou seja, não tem Nível de como, contratação maior. É a mediocridade, né? O cara quer comprar filé mignon e quer pagar pelo preço de músculo. Eu falo, cara, mas é loucura, cara. Isso é amadorismo mesmo, assim. Então, o alinhamento de estratégia faz total diferença. Mais uma coisa que você trouxe que é fundamental, Carlos. Cada um é único. Cada um é único. Cada empresa é única. Porque são pessoas Não dá para copiar a diferentes. estratégia. Não vai, cara. Não vai. Porque o cenário é diferente, o momento é diferente, as variáveis são outras. O momento é outro. Por isso que faz muito sentido ele compreender o momento que ele está, onde ele quer chegar, que é o básico, e desenhar isso. E entender que, quando a gente fez agora de muitos clientes e estamos ajustando o planejamento anual. E fazer o ajuste de rota. Porque Você participa dessa construção do planejamento? Comercial, sim. Comercial participa ativamente, capacitando o gestor para que ele possa, né, fazer a execução perfeita e eu deixo ele fazer, depois eu venho ajustando. Porque a tecnologia tem que ser transferida. Eu tenho que ensinar o cara, porque eu não estou lá dentro. E no caso dos clientes de consultoria empresarial em vendas, né, que a gente bota a mãozinha para evoluir o setor comercial. Então eu capacito e transfiro a tecnologia para o gestor, porque ele está lá todo dia, mas ele tem acesso 100% a mim. Hoje mesmo teve um cliente que me ligou para fazer um ajuste lá de um detalhe do planejamento. Aí eu fui só para fazer esse ajuste. Então ele tem acesso ao Cícero full time. E essa vantagem de você participar da criação do planejamento é porque papel aceita tudo, né? Então você traz o cara para o eixo, né? Você quer. Estamos chegando no tempo? É que nós temos um assessor para tempo aqui. Se deixar aqui. Se deixar, vai embora. Né? Então, assim, para finalizar essa pergunta, então a ideia é, você participando da construção do planejamento, você traz o cara para o eixo, para ele não. Porque o papel aceita tudo, né? É porque, assim, o que acontece? Na teoria é tudo lindo. Como você falou, o papel aceita tudo. Mas, no treinamento, eu entrego a receita do bolo. Ensino como fazer a receita. Factível. Que o Vai cara lá, vamos lá. realizável na prática. Tal, sem muita pirotecnia. Vai o básico, faz esse negócio aqui que você vai ganhar dinheiro. Beleza. Agora, Cícero, eu tenho dificuldades. Eu sei que eu vou enfrentar dificuldades ao longo dessa execução. Você vem me ajudar? Aí a gente chama de consultoria. Aí eu tenho momentos... Um nível mais profundo. Mais profundo, que eu vou discutir a realidade do cliente. Eu falo, cara, o momento não é agora, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Mas sempre mostrando para ele a ideia macro. Que eu percebo muito claro que as pessoas também, falando do setor comercial, de contratação, não faz aquele visão 360. Pô, pega o vendedor, joga lá. Não explica o cara como é que funciona a empresa, não mostra como é que é. Vamos falar de produto aqui, não mostra como é que é o estoque, não mostra como é que é a expedição, não mostra nada. Aí você bota o cara para vender, não treina o cara, não faz nada. E quer que o cara dê um resultado surreal. Eu falo, meu amigo, que mágica é essa que tu quer fazer, irmão? Então, é aquele pessoal que tá querendo jogar a Série D ganhando o campeonato de Série A. Porque não tem problema nenhum você tá na Série B e Série D, a nível de sua empresa, e entender que existe um caminho para você chegar na Série A e que você tem que evoluir. Aí tá tranquilo, porque a expectativa tá alinhada. Mas esse trabalho de consultoria é bacana porque ele tem um Cícero lá. Então a gente vai, discute e a gente proporciona aos clientes de consultoria, né, o Cícero Net Experience, que são momentos que faz total sentido para a gente usufruir do dinheiro que a gente ganha enquanto seres humanos, com viagem, com família, com alimento. Então a gente provoca uma rede de relacionamento, a gente sai para jantar, faz alguns eventos só para a diretoria. Então é um momento de confraternizar e network, porque gera negócio. Sim. Você tendo um meio propício,
um meio próspero, com certeza vai gerar ótimos frutos. Ô Cícero, caminhando para o final, eu queria... Já? É, Começou agora? Já, infelizmente. Somos escravos do tempo, né? Ô Cícero, eu tenho uma pergunta que, assim, eu costumo fazer essa pergunta para as pessoas que eu converso. Como é que você quer ser lembrado? Cara, muito simples. Um cara alto astral que aproveitou a vida, que ajudou gente pra caramba e que ajudou gente no sentido de evoluiu muitas empresas do setor comercial, porque isso gera prosperidade, né? Todo mundo ganha mais dinheiro, todo mundo pode usufruir mais, pode ter uma educação melhor pros filhos, pode ter um pão no cafezinho dele ali cada vez melhor e lembrar, poxa, isso tudo começou pelo Cícero. É isso. Muitas pessoas vão nos ouvir e nos assistir ao longo da existência nesse material que tá gravado para a eternidade. Deixa uma mensagem que, se você pudesse falar para qualquer pessoa, você falaria para todas. Essa câmera? Vamos falar para ela. Meu amigo, minha amiga, na vida não tem mágica e nem tem pirotecnia. Faz o básico bem feito todo santo dia que vai dar certo. Para de inventar moda. Vai no básico. Se eu quero evoluir, eu preciso me capacitar para ter o básico. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho que consumir coisas melhores. Fisicamente, espiritualmente falando. Só faz o básico que vai dar certo. E ter a alegria, dar o sorriso do rosto. Essa é a sua marca registrada, né? É a marca. Você tinha que fazer um bonequinho seu. Você sabe o que a gente vai fazer aqui na Oblivion? Caraca. A gente vai fazer um mascote. Ideia de Larissa, inclusive. Nós vamos fazer um mascote aqui. Tem que fazer Qual é o né? nome já tem um nome? Não, mas vai ter. Em breve, porque nós vamos ter o Oblivion Shop. Nós vamos vender artigos personalizados da Oblivion. Tudo roxo, diga-se de passagem. Né? E vai ter se você fizer tem que ser sorrindo, porque é sua marca registrada, né? O sorriso. Tem que ser, porque assim, quando a gente sorri, isso é contagiante, né? Contagia, motiva, isso traz a motivação, principalmente o vendedor. Da leveza, né? Da leveza, cara. É simples, o povo fica inventando um bocado de técnica para atender o cliente. Moço, olha na butuca do olho. Como fala assim, no carocinho do olho. E dá um sorriso. Bom dia, Desmonta. tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oblivion, eu sou Cícero Nery. Como é que é seu nome, por gentileza? Só faz o básico, só faz isso aí. Aí tem 5 técnicas dele. Mas é o básico. Cara. Ô, Cícero, mais uma vez eu quero te agradecer por ter vindo aqui. Eu fico muito lisonjeado de saber que a vida deu tantas voltas. Caramba. E hoje... aí eu não tenho problema. Com homem eu não tenho problema de falar tempo. Se fosse uma mulher, eu ficaria constrangido. Porque mulher não gosta de falar essas coisas, né? Mas a gente deve estar dando uma volta aí de uns 30 anos por aí. Cara, isso mesmo. Por aí, mais ou menos, né? Então a gente partiu lá, crianças sendo criados lá na URBS e tal. Aí cada um segue um rumo e a vida encarrega de nos juntar de novo nesse projeto bacana que é de levar conhecimento e ajudar as pessoas a se tornar 1% melhor a cada dia. Né? Então, assim, eu fico muito feliz de você ter topado isso, ter vindo aqui, ter dado essa sua valiosa taxa de contribuição. Eu sei que seu tempo é o bem mais precioso. Porque são 24 horas preciosíssimas e você dedicou uma parte significativa para nós, não só hoje, mas na outra oportunidade que você teve aqui. Muito lisonjeado pela confiança e grato por você ter sido tão generoso com a gente aqui, tá? Cara, eu fico muito feliz. Inclusive, eu lembro no nosso encontro, quando eu estava começando a minha empresa, a gente tomou um café. No café, eu lembro. E tal, cara. Falei, aqui tem 5 anos, cara. Tem 5 anos a empresa. Foi no começo, antes da pandemia, a gente superou a pandemia e tal. Mas eu fico muito feliz e, como eu já te falei, isso aqui eu vou deixar cada vez mais público. A pessoa que você eu me sinto muito confortável, porque você é uma pessoa que transmite seriedade, respeito, e eu me preocupo muito com isso, com quem a gente está associando nossa marca. Quando eu recebi um convite seu, eu falei, velho, colado. Inclusive, eu falei, velho, marque outra que essa já tá certa. Eu lembro disso. Eu fico muito feliz, apoio totalmente esse tipo de ideia, porque é um projeto sério, não é de amadorismo, que tá inventando, não tem mágica isso aqui não, isso aqui é vida real, tem a curva de aprendizado, tem um desafio, fico muito feliz pela receptividade de todos aqui, né, me recebeu assim, parece que eu já sou de casa. Tal, não, já é. Pô. Fiquei muito feliz, cara, muito feliz mesmo. E redes sociais, acha você no... Vamos lá, né? Não, são várias redes sociais. Vai falar todas aí, vai. Não, Instagram... São todas iguais? Cícero Nery, _oficial. Cícero Nery com I no final. Se jogar lá no Google vai ter no LinkedIn, vai ter o TikTok, vai ter o site ciceronery.com.br. Mas o Instagram, por conta do dinamismo dele, da popularidade dele, é uma rede que a gente está bem presente. No YouTube também tem o nosso canal lá.
O Instagram é a linha de frente, mas a gente posta em tudo, inclusive nos stories, a gente tá bem presente lá. Sim. Mas é isso. O Cícero Neri, _ oficial. Segue aqui a Oblivion Company. porque eu vou estar lá e aí você me acha mais fácil. É isso aí. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês terem ficado com a gente nesse assim, bate-papo fantástico, que o Cícero, eu sou fã, e aí é um critério meu, eu tenho que trazer pessoas que eu sou fã. E a recíproca é verdadeira, você sabe disso. Então, agradeço vocês que ficaram aqui esse período com a gente, você que está acompanhando no Instagram da Oblivion Company, esse episódio vai ficar salvo, então se ele agregou 1% a mais no seu dia, né, você encaminha para 1% da sua audiência, já está ótimo. Já faz a rede do bem. Compartilhe isso, você ajuda a crescer o canal, você ajuda a gente a levar o conhecimento para mais pessoas. Isso dá para nós a dimensão de que o que a gente está fazendo está agregando valor na vida das pessoas e é o que a gente precisa, é o que nos motiva. Né? Então faz isso que você já vai estar ajudando muito a gente. Ativa os sininhos, ativa notificações. Lá no YouTube também, faça sua inscrição e também no Spotify. Todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo, você vai receber essas notificações. Curte a gente lá e compartilha que vai ser muito bacana desse nível que você viu aqui hoje. Obrigado. Meu amigo, eu que agradeço mais uma vez a você e a todo o seu time. E o que precisar, a gente está sempre à disposição para poder contribuir, porque isso impacta vidas, impacta pessoas, isso deixa história. Isso é. Uma salva de palmas. Pessoal, um abraço. Fique com Deus a todos. Até logo. Tchau, tchau.